Oi, filho. Bom dia a todos. É sempre motivo de ansiedade quando a gente vai começar uma palestra, né? A gente fica tremendo as pernas, treme as mãos, né? A voz fica embargada, mas com o passar do tempo a gente se acostuma, né? Daqui umas meia hora, mais ou menos, já vou estar mais tranquilo. Bom, é sempre grande alegria a gente volta para o portal para poder conversar sobre algum assunto da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E essa manhã nós fomos convidados a falar sobre os bastidores da casa espírita. Qual é a finalidade da palestra? Que a gente compreenda o que acontece numa casa espírita durante um trabalho, durante uma reunião. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma reunião espírita. Nós estamos reunidos para conhecer sobre a doutrina, para conhecer sobre os ensinos. Portanto, estamos em uníssono, estamos com o mesmo pensamento, estamos com a mesma intenção. O que acontece na dimensão espiritual enquanto nós estamos reunidos aqui? Nós estamos enxergando, nós estamos ouvindo o que está se passando no plano físico. Mas e o que está acontecendo no plano espiritual enquanto nós estamos aqui reunidos? Essa é a proposta da manhã. Alan, do que isso favorece? Quando nós entendemos o que acontece na dimensão espiritual, nós sabemos como o nosso comportamento auxilia ou prejudica uma reunião espírita. Então, a partir deste instante, quando a gente conhece isso, a gente tem mais condições de favorecer uma reunião. Esse é o objetivo da manhã, né? Foi feito a convite da minha mãe, diante da necessidade de falar do tema, né? O material usado nessa palestra não é da minha autoria, tá bom? Então, tudo aqui é mérito do Américo Sucena. O Américo Sucena é um palestrante espírita que teve a missão de transformar em imagem obras de interesse da doutrina espírita. Por quê? Ele, como bom educador, tem a compreensão de que as pessoas aprendem de forma diferente. Algumas pessoas aprendem somente de ouvir, outras aprendem vendo, e outras aprendem fazendo, por exemplo, experimentando. Quando ele percebeu que algumas pessoas tinham dificuldade de imaginar aquilo que estavam lendo, ele teve a ideia de transformar em imagem obras que são de grande importância da doutrina. E o que ele fez? Neste tema, por exemplo, ele pegou a obra Na Seara do Bem, que trata desse assunto do trabalho dos bastidores de uma reunião espírita, e contratou um desenhista que fez o desenho daquilo que a obra estava expressando. Então, sob orientação do Américo Sucena, o desenhista fez a arte daquilo que estava sendo tratado na obra. Ok? Então, o que nós vamos ver aqui? Um conjunto de imagens que vão demonstrar a impressão que o artista contratado teve sobre o tema que estava sendo tratado. Não é um desenho mediúnico, é um desenho feito de um artista contratado. Então, sob orientação do Américo, sim, mas é mérito do desenho do artista. Então, não é um desenho mediúnico, para deixar bem esclarecido isso já, ok? Os personagens que vão aparecer, o mais que narra a história é o espírito Antônio Carlos Tonini. Qual é a história do Tonini? O Tonini foi, durante a encarnação, um dirigente espírita. Ele frequentava uma casa espírita, tinha lá responsabilidade na casa, dirigia os trabalhos, foi trabalhador durante longos anos e, em conversa informal com os seus confrades, com os seus amigos de trabalho na casa espírita, falou: olha, eu estou muito curioso em saber o que acontece na casa espírita enquanto a gente está estudando. Então, quando eu desencarnar, se eu tiver a autorização, eu volto e vou contar para vocês como é a reunião no plano espiritual. Isso ele prometeu para si mesmo, prometeu para os amigos e teve mérito suficiente de poder cumprir essa promessa. Depois que ele desencarnou, longo tempo depois, ele teve autorização para acompanhar o trabalho, coincidentemente na mesma casa que ele frequentava, e pôde narrar para os companheiros essa experiência. Essa experiência está narrada nessa obra aqui, ó.
Na Seara do Bem, da edição da editora Didier. O médium foi o Luiz Antônio Ferraz e o espírito Antônio Carlos Tonini. Essa é a proposta da manhã, ok? São várias imagens e a gente vai comentando uma a uma. Aqui é a chegada do espírito Tonini, aqui representado como o que está aqui de jaleco, aqui, como é que chama? Casaco. E ele está chegando, então, ele está vindo do plano espiritual para chegar para a reunião na casa espírita, né? Enquanto ele chega, ele é apresentado imediatamente para o dirigente do trabalho, né? O dirigente do trabalho na dimensão espiritual. Vejam que as cadeiras estão vazias. Aqui estão presentes na casa apenas espíritos que estão fazendo o preparo do ambiente. E ele é apresentado aqui para o dirigente, o coordenador de todos os trabalhos. Não é só um tipo de trabalho que tem na casa e ele faz a direção de todos os trabalhos. A gente vai ver ao longo da manhã quais são os trabalhos que estão sendo realizados. E o nome dele é Joel. Joel ele vai ser então o responsável por tudo. E ele foi apresentado então para o Tonini e vai começar a explicar tudo o que acontece. E o que começa a ficar muito interessante, chama já de cara a atenção do Tonini, é que a quantidade de espíritos envolvidos no trabalho, na realização desse trabalho, antes mesmo que houvesse público. Percebam, reforçando, né? Não há ninguém encarnado na casa espírita ainda, e olha a quantidade que ele visualizava de trabalhadores. Tinham vários trabalhadores, muitos, e todos estavam sendo coordenados pelo Joel. E o Joel fez o quê? De imediato, assim que o Tonini chegou, né, compreendia, já sabia qual era a razão da visita do Tonini, ele juntou os trabalhadores e iniciou o trabalho como sempre iniciava. E iniciava com uma prece. Ele juntava os trabalhadores do plano espiritual e se propunha, olha, a partir de agora, a gente já está na nossa missão, vamos realizar nosso trabalho, que a gente seja protegido pelas esferas superiores, e vamos dar início aos nossos trabalhos. Cada um nas suas atividades, já tinha um conhecimento prévio do que cabia a cada um fazer, sob a orientação dele. Outra coisa que chamou a atenção do Tonini foi que ele percebeu a preocupação que havia com a segurança. Havia um conjunto, uma equipe de espíritos que só era voltada ao trabalho dela para a segurança do ambiente, né? Chamava a atenção dele, olha, como que é isso, né? Como é que pode acontecer tanta preocupação com o plano espiritual? Porque a gente imagina que problema de segurança tem só aqui nós encarnados no Brasil, né? E que aqui as pessoas precisam de polícia, precisam do exército e tudo mais. E ele chamou a atenção dele, olha, tem uma equipe só preocupada com a segurança. E ele teve a explicação de que isso era, assim, necessário para que não houvesse a desarmonia daquela casa. Porque, da mesma forma que existia um conjunto de espíritos que vinham para auxiliar, que vinham com o objetivo de desenvolver o seu trabalho, possibilitar o crescimento espiritual, possibilitar a inspiração dos encarnados, havia também um conjunto de espíritos desequilibrados, que tinham a intenção de prejudicar, que tinham a intenção de obstaculizar, não deixar que o trabalho fosse realizado. Então, havia, sim, uma equipe que utilizava-se de recursos magnéticos para manter afastado daquela área de atuação daquele centro espírita a influência de espíritos desequilibrados. Não era, portanto, qualquer espírito que teria acesso àquele ambiente. Apenas os espíritos que estivessem interessados no seu aprimoramento, interessados em buscar socorro, que precisassem de alguma forma de auxílio, ou que pudessem ser úteis para auxiliar também os encarnados. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção, né? Vejam, antes mesmo que a gente chegasse na casa espírita, quanto trabalho já aconteceu aqui, né? Quanta dedicação foi voltada para esse ambiente. E o quanto nós estamos espiritualmente, energeticamente, protegidos dentro da casa espírita.
Aí me passa pela cabeça nesse momento, quantas vezes a gente vem para a casa espírita, senta aqui, começa a se agitar e fala assim, pô, o palestrante está demorando, né? Pô, já faz 45 minutos o cara está falando, ainda quero tomar o passe, porque a hora que eu quero sair daqui, eu quero ir lá para o Náutico, quero ir para não sei aonde, então, o cara está enrolando, fica olhando no relógio, né? Me lembrei agora do Durso, quando ele falava assim, eu não me incomodo que as pessoas fiquem olhando para o relógio quando eu estou falando, o que me incomoda é quando o cara tira o relógio e chacoalha para ver se está funcionando. Não é? E aí, essa pessoa que fica tão preocupada em ir embora do centro, não faz ideia, né? Que ele está muito mais seguro aqui do que estaria lá fora. Né? Quantas vezes a gente está perdendo, portanto, a oportunidade de estar num ambiente que é mais favorável e a gente vai buscar ambientes exteriores que podem nos prejudicar mais tarde. A outra equipe que tinha, além da equipe de segurança destacada para os trabalhos daquele dia, existe também a equipe de enfermagem. Essa equipe de enfermagem era composta por médicos, era composta por enfermeiros, composta por técnicos, como se fosse uma equipe médica mesmo nos nossos moldes terrenos. E eles tinham um trabalho de preparação das câmaras de passe. Neste trabalho de preparação das câmaras de passe, ele notou que alguns dos enfermeiros vinham com jarros, verdadeiros jarros, né, aqui representados nesse desenho que o artista fez, e que tinha uma substância luminosa contida nestes vasos, nesses recipientes. Né? E ele foi esclarecido pelo responsável pela equipe médica. Olha que curioso como é a sistemática. Né? A equipe de segurança tinha um responsável. A equipe médica, a equipe de enfermagem tinha outro responsável. E todos eram também dirigidos pelo Joel, que era o responsável pelo trabalho como um todo. E o médico responsável pela equipe estava explicando, olha, o que está contido nesses jarros aí são substâncias fluídicas que nós tivemos o trabalho de retirar de algumas plantas e que vão ser úteis no trabalho desse dia. Ele explicava que algumas plantas têm substâncias que são favoráveis ao equilíbrio do corpo humano. Então, eles extraíam essas substâncias fluídicas, armazenavam temporariamente, e cada caso recebia a aplicação posterior, a gente vai ver em que momento, recebia a aplicação dessas substâncias fluídicas das plantas inseridas no momento do passe ou no momento da energização da água, da fluidificação da água. Né? Quanto que a gente, às vezes, despreza, né? Não observa a importância das plantas, quanto que a gente não se dá conta que nós precisamos do contato também com o reino vegetal para intercâmbio de energias. Né? E na obra, por exemplo, o autor lembrou, poxa, eu realmente me sentia muito bem quando eu ia em floresta, quando eu ia em matas, quando eu ia em jardins. Eu tinha uma sensação de realmente renovação. Né? E quantas vezes a gente se priva disso, né? Fica lá só no nosso concreto do dia a dia, do nosso asfalto do dia a dia, e perde a oportunidade de um intercâmbio interessante com o mundo vegetal nessas ocasiões. Né? Sempre reflexões necessárias. E a última equipe que chamava muito a atenção também era a equipe da comunicação. Ele via tudo no preparo desse ambiente ainda. Ó, veja que não tem nenhum encarnado, tudo espírito. Vocês vão ver, depois, mais tarde, eu vou colocar uma outra imagem, que dá para perceber como o artista imaginou para diferenciar o espírito, portanto, desencarnado, dos seres encarnados, das almas encarnadas. São mais translúcidas as imagens que mostram, olha aqui a gente já vê até aqui ultrapassando, né, a cadeira, dá para ver a cadeira através dele. Então o artista simbolizou dessa forma a representação dos espíritos. E essa equipe da comunicação tinha vários aparelhos, né? Um desses aparelhos que chamava a atenção dele era um aparelho que tinha a capacidade de fazer a aferição, a medição da mente dos encarnados. Eles faziam a leitura vibracional. E a gente lembra, por exemplo,
na obra do André Luiz, existe o tal do psicoscópio, né? Psicoscópio. Uma palavra fácil de falar, né, numa palestra. Psicoscópio. Do que se tratava, né? São aparelhos semelhantes que alguns espíritos utilizam para fazer o exame da vibração do encarnado. A gente fica imaginando que todos os espíritos têm a capacidade de olhar para a gente e nos conhecer, de nos desnudar, de saber tudo o que nós pensamos. Não, isso é uma capacidade desenvolvida por espíritos já moralizados, de envergadura superior, mais evoluídos. Os espíritos mais evoluídos, de fato, não precisam de aparelho nenhum para, diante do contato conosco, sentir as vibrações que emanamos e interpretá-las, saber, pela sua experiência e pelo seu conhecimento, o que aquela vibração nos mostra a respeito do ser encarnado. Agora, a maior parte ainda dos espíritos que trabalham nas nossas esferas utilizam-se de aparelhos para isso. Fazem a leitura do encarnado pelo intermédio deste aparelho. E, com o auxílio do aparelho, interpretam a vibração dos seres encarnados, né? Quem quer um psicoscópio aí? Eu queria um psicoscópio, né? Gostaria muito. Outro aparelho que chamou muito a atenção dele foi essa tela, que um dos técnicos trabalhavam. Era uma tela, essa obra é de 84. Essa tela chamava a atenção dele porque era uma tela magnética. Era uma tela que transmitia imagens. Já já eu falo um pouco mais dela. Me chamava muito a atenção. Veja, 84. Antes de 84, antes dessa obra também, André Luiz, obras de 54, 56, 57, 1956, 1957, também falava dessa mesma tela, né? Uma tela de projeção, onde havia a comunicação dos espíritos, a projeção de imagens daquilo que a mente do espírito estava projetando, e era representado nessas telas, né? E imagina, nós em 1954, a TV no Brasil, salvo engano, é de 1950, em 1954, nas obras do Chico Xavier, da psicografia do Chico Xavier, ditadas por André Luiz, já tinha a notícia de telas superiores hoje às nossas telas de LED, de LCD, né? Olha como que é mais avançada a tecnologia no plano espiritual. E que explica também a facilidade dos espíritos que chegam hoje com os eletrônicos, né? Todos os palestrantes que vêm aqui falam de criança, narram os fatos de que criancinha com 1 ano, 2 anos, pega o tablet nosso e se diverte, né? Coisas que a gente não imaginava. A partir deste momento, depois de tudo ambientado, é que começam a chegar os seres encarnados. Veja lá, a primeiro encarnado que aparece agora, depois de todo aquele trabalho de ambientação, todo o trabalho de preparo da comunicação, da segurança e da enfermagem, é que chega o primeiro encarnado, e agora ele vai abrir a porta do centro espírita. Agora ele vai abrir a porta do centro espírita. E essa é uma representação do que acontecia na entrada da casa espírita. Aqui, numa cor mais escura, representados os seres encarnados que estão entrando para receber o trabalho, para participar do trabalho. E aqui, em sombras e mais translúcidos, os espíritos que estão impressionados, estão atraídos pela luz que emana dessa casa. Então, é a representação no mundo espiritual da luz que emana do centro espírita, que está lá voltado para o trabalho do dia. E aquela luz atraía alguns espíritos que não sabiam o que era aquilo, não tinham ideia do que é aquilo, mas eram atraídos por essa luz e queriam entrar. Ocorre que, aqui representado, por exemplo, neste trabalho, desses espíritos aqui, não eram todos que tinham acesso. Justamente por aquela razão de segurança,
somente tinha acesso, permissão de acesso à casa, aqueles espíritos que estivessem em condições de entrar. Não entra qualquer espírito na casa, apenas aquele que tem condições, que não vai atrapalhar, aquele que está desejoso de receber o auxílio, aquele que está necessitando do auxílio e tem condições de recebê-lo. Essa é uma filtragem que eles faziam, um crivo de filtragem, para que não entrassem espíritos perturbadores. Espíritos que tivessem a intenção de atrapalhar. E espíritos que estivessem em tal grau de desequilíbrio que pudessem prejudicar a reunião ou algum dos encarnados que estivesse presente na reunião. Puxa, que falta de caridade, né? Não deixar aquele que está desequilibrado, aquele que está querendo... curioso apenas, aquele que não quer ajudar, não deixa essa pessoa ter acesso à casa espírita. Que falta de caridade. Não, e ele explica isso na obra. Olha, eles não têm condições de receber, poderiam atrapalhar, por isso eles são impedidos de entrar, o que não quer dizer que eles não recebam benefício. Porque nós também fazemos vibrações constantes ao longo do trabalho, e, em especial, após o término do nosso trabalho, durante as reuniões espíritas, nós fazemos vibrações para que eles sejam amparados também, para que eles recebam as energias necessárias à sua melhora. Então, não é porque não tinham acesso que eles também não eram beneficiados pela reunião mediúnica, pela reunião espírita. No início do trabalho, o dirigente chamou, né, um cantor, aqui representado na figura de um violeiro, aqui, e como eu brinquei no sábado, aqui é o Domingos um pouco mais novo, na época que ele tinha o cabelo, né, tinha até um pouco mais de cabelo atrás, um rabo de... Né, então, é o Domingos um pouco mais no tempo recuado. E o que chamou muito a atenção do Tonini, do espírito que estava fazendo essa observação, é que a partir do momento em que o cantor começou a cantar, houve uma mudança da atmosfera do público. Aquele público que estava disperso, estava um pouco agitado, estava conversando sobre outros assuntos, estavam desligados do que estava acontecendo lá, não tinham nem ideia, percepção do que acontecia no plano espiritual enquanto eles estavam lá. Quando o cantor começou a dedilhar e começou a cantar, mudou a vibração daqui. Todos começaram a prestar mais atenção no ambiente, começaram a prestar mais atenção no cantor, prestar mais atenção na música, e houve como que uma homogeneização do público, né, dos pensamentos. Todos passaram a se voltar a atenção para o cantor. E o cantor, assim como o Domingos, tinha uma peculiaridade. Ele cantava, que não era só cantar pelo ato de cantar, ele fazia aquilo com amor, ele fazia aquilo com tanto gosto, com tanta vontade de estar lá e mudar aquela atmosfera, que do peito dele emanavam vibrações que o espírito identificou como se fossem pétalas de luz. Emanavam pétalas de luz deste cantor e que eram dissipadas pelo ambiente junto com a harmonia do som. Então, olha o tamanho da importância de um trabalho, de um preparo de um ambiente, que, neste caso, esta casa espírita, assim como a nossa, utilizava a música neste preparo. Isso poderia ser feito de outras formas, por uma leitura, poderia ser feito com a exibição de um filme, poderia ser feito com uma peça, uma exibição, uma encenação de um teatro, poderia, sem dúvida. Aqui, o recurso utilizado foi a música. Quantas vezes a gente usa também a música no preparo do nosso ambiente? E por que será que é importante que nós estejamos com o mesmo pensamento? Que nós estejamos sintonizados, a câmera está lá me dando dica, vai mais para lá, que tá bom? Que a gente esteja sintonizado e com o mesmo propósito. Pessoal, a reunião espírita, a reunião de uma casa espírita, ela é voltada
para que haja a transformação dos presentes. Nós não estamos aqui como um protocolo, nós não estamos aqui como um compromisso social. Nós estamos aqui com o propósito da nossa transformação. Nós estamos com o propósito de melhoria individual. A busca é individual. Por consequência, vai ter um efeito coletivo, mas a busca é sempre individual. Imagine que dentro da casa espírita, nós temos aqui o interesse de um plano de ação do mundo espiritual que quer passar uma determinada mensagem, que quer passar um determinado conteúdo que vai ser útil à maioria das pessoas. Quando uma pessoa está pensando uma coisa, ela está emitindo um tipo de vibração característico para aquele tipo de pensamento. Então, se eu estou pensando sobre a expressiva vitória do meu time do coração, eu estou emitindo pensamentos característicos de quem está pensando em time de coração. Se eu estou pensando, neste momento, no compromisso social que eu tenho depois da reunião, eu estou emitindo vibrações características de quem está preocupado com o compromisso. Se eu estou pensando na namorada, eu emito emanações características disso. Então, há homogeneidade nisso? Não há. É um para lá, um para lá, um para lá. A partir do momento em que todos estão sintonizados com o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, no caso da música, que conseguiu isso, quando todos estão lá sintonizados com a música, todos estão emitindo padrões vibracionais característicos iguais. Então, há uma homogeneização. Neste momento em que todos estão no mesmo padrão de vibração, o acesso da espiritualidade a nós é facilitado. Então, pode ter muito fluido aqui que seja benéfico a todos nós. Muitos, né? Que são disponibilizados para a nossa melhora, o nosso reequilíbrio. Quando todos estão vibrando na mesma sintonia, quando todos sintonizados com o mesmo propósito, nós temos o acesso mais fácil a isso. Nós recebemos isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais produtiva, mais útil. Não é? Essa é a importância da sintonia com aquilo que está sendo tratado. É bem verdade que alguns oradores têm a facilidade, o magnetismo e a habilidade de prender a atenção do público pelas suas técnicas, recursos e características pessoais mais parte do tempo, né? Mais tempo, uma quantidade de tempo maior. Mas um esforço de atenção cabe-nos também, não é? Cabe-nos também, a gente vai falar já já disso. E começa o trabalho com a prece de abertura, o dirigente faz a prece e, junto com a prece que está sendo emanada no nível, no plano encarnado, também o espírito responsável pelo trabalho, o Joel, está fazendo uma prece, rogando também a assistência e para que fosse dissipada sobre a plateia as energias que fossem necessárias a cada um. E o Tonini observou que, enquanto o orador começava a falar o assunto da manhã, do dia, da noite, que tratava da fé, que tratava das passagens, havia atrás dele um espírito que estava buscando, dentro da mente do orador, ele estava fazendo uma análise do que havia ali. Aquele espírito, enquanto o orador estava falando, começando a mensagem, fez uma varredura dos recursos que o orador tinha. E quando Tonini percebeu isso, ele foi explicado que aquele espírito era o espírito designado pelo mentor da casa para auxiliar o orador na transmissão da mensagem que o público precisava. Então, o orador tinha preparado o assunto, sim, tinha estudado, tinha recursos de outros grupos de estudo que ele participava, mas o espírito foi até nos recursos que ele tinha, avaliou e percebeu e destacou, dentro daquele assunto que ele tinha, dos recursos que ele tinha, o que ele podia ajudar.
O Espírito vasculhou a mente do encarnado, descobriu que havia recursos e o auxiliou. A partir deste momento, o orador teve facilitado o seu trabalho, porque vinha como que se fossem lembranças de assuntos, lembranças de leituras, lembranças de temas que eram pertinentes àquilo que ele estava falando. E era este trabalho que o Espírito estava auxiliando. Ele pegava os recursos que estavam disponíveis no palestrante e o auxiliava na lembrança. Veja que é um intercâmbio. O palestrante não é um microfone. Ele não era um microfone do Espírito. Ele era um parceiro do Espírito. O Espírito só pôde auxiliar aquele palestrante porque o palestrante tinha recursos, porque o palestrante tinha preparado o assunto, porque o palestrante tinha a vivência de grupos de estudo. Ele não teria o mesmo êxito, a mesma facilidade, se ele não tivesse esses recursos. Como? O Chico brincava e falava assim, ó, o médium funciona como uma gaveta. Não é? Quando abre a gaveta e não tem nada para tirar. Agora, se abre a gaveta e tem recurso, tem informação, o Espírito trabalha com aquilo que está lá. Facilita demais. É um trabalho de intercâmbio. Não? O orador não é só um microfone. Ele é inspirado, ele é auxiliado sempre, e na maior parte das vezes tem facilitado o seu trabalho, mas só tem facilidade quem tem recursos, quem busca o estudo, quem se prepara para aquele momento. Né? Essa é a constatação que o Tonini fez em relação. E enquanto o orador falava, o público reagia de forma diferente. Isso chamava muito a atenção do Tonini. Porque enquanto ele falava, e a mensagem daquela manhã, daquela noite, manhã estamos nós, né? Ali no trabalho é noite. Né? Naquela noite, estava sendo tratado sobre a fé e sobre o perdão, assuntos que estavam sendo abordados pelo orador com a sugestão do Espírito responsável. A partir do momento da transmissão dos conhecimentos, o público reagia com aquele conteúdo. E era essa a coisa que mais chamava a atenção, como que a mente do público reagia às informações. Quando a gente fala aqui na casa, né, dos tratamentos espirituais, a gente tem o tratamento espiritual aos sábados. Ele é composto por um atendimento fraterno, um diálogo pessoal com alguns trabalhadores. Depois, a segundo momento do trabalho, tem a palestra evangélica, de 15 a 20 minutos, e depois o passe. Normalmente, quem está em tratamento espiritual acredita que a parte importante do tratamento é quando ele recebe o passe. É porque aquele tratamento que ele está na sala, tem um médium que está estendendo a mão sobre ele, depois ele ingere a água fluidificada, e ele fica com a impressão de que agora sim o meu tratamento está completo por esta tarde. Mas a gente tem o conhecimento que a parte mais importante do tratamento está naquela palestra. Porque receber o auxílio da espiritualidade na sua dimensão magnética auxilia no atendimento da urgência, por assim dizer. O corpo está desequilibrado, a mente está em descompasso, o magnetismo que vem do plano espiritual auxilia naquela necessidade. Mas o que levou àquele estado de coisas? A pessoa chegou àquele grau de ansiedade, a pessoa chegou àquele grau de pânico, a pessoa chegou àquele grau de depressão, a pessoa chegou àquele grau de preocupação, e na casa espírita auxiliou naquele pânico, auxiliou na depressão, auxiliou. Mas o que conduziu para aquilo? Foram as experiências da pessoa, do instante em que se deu conta do seu livre-arbítrio até aquele momento. O que nos traz à condição que estamos hoje são as nossas escolhas, são os nossos pensamentos, são os nossos atos que nos manifestam o que somos.
O nosso grau de ansiedade, o nosso grau de preocupação é determinado pelas nossas crenças, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E isso não é a espiritualidade que faz por nós. Somos nós, somos nossas escolhas. O passe é, portanto, importante? É como pronto-socorro, como pronto atendimento, como que vai ser o curativo, o esparadrapo. Mas o tratamento para que aquilo não se repita, para que aquele estado mental se modifique, para que aquilo não ocorra mais, é uma escolha do encarnado. E é na transmissão da moral evangélica, é na transmissão do comportamento ideal exemplificado por Jesus e divulgado pelo Espiritismo, que nós temos modelos de comportamentos cristãos, modelos de comportamento que nos previnem daquele estado em que estávamos. Então, a parte mais importante e transformadora de um tratamento, de uma reunião espírita, é essa aqui. É quando nós temos conhecimento de um padrão moral que é de alta qualidade, o padrão moral de Jesus, o padrão ético de Jesus. Pelaquilo que Jesus exemplificou e que nós somos informados nas palestras que frequentamos, pelo padrão de comportamento que nós podemos reproduzir de Jesus, nós vamos ter a estabilidade emocional, nós vamos ter a estabilidade energética nossa, e aí a doença deixa de ser necessária. Portanto, a parte mais importante do tratamento é a palestra. Quando nós nos damos contas e fazemos a constatação do quanto as nossas atitudes individuais divergem do padrão moral do Cristo. E era isso que acontecia, e o que o Tonini observava, por exemplo, numa jovem. Enquanto o espírito, o palestrante estava falando lá do perdão, aquela jovem se lembrou de algo que tinha acontecido na véspera com a mãe. Ela tinha tido uma discussão com a mãe na véspera por uma coisa banal. A mãe tinha pedido a atenção dela, que ela estava fazendo uma atitude incompatível com aquilo que era esperado, e ela soltou os cachorros para cima da mãe. Ofendeu. Chegou a ponto de falar palavrões para a mãe. E aquilo veio à lembrança dela no momento em que o palestrante estava falando do perdão. Naquele instante ela se deu conta, poxa, o meu comportamento foi incompatível com isso que eu estou ouvindo aqui. E aquele instante, ela teve um propósito. Eu vou, quando chegar em casa, pedir perdão para minha mãe. Eu vou me desculpar, vou tentar reparar aquilo que eu corrigi. Então vejam que para essa jovem, a palestra foi transformadora. Porque ela teve a capacidade de fazer a comparação dos padrões comportamentais dela com os padrões morais que eram ensinados pelo palestrante, que reproduziam a moral do Cristo. Mas não eram todos que reagiam dessa forma. O Tonini observava, por exemplo, uma outra pessoa, eu vou passar essa, depois eu volto nela. Enquanto o palestrante estava falando, estava noticiando, narrando os mecanismos que as coisas funcionam, aquele senhor estava com um olhar distante. Como eu vejo aqui algumas pessoas com olhar distante, né? Que parece que estão olhando através de mim, não para mim, né? Estava com o olhar distante, né? E quando ele concentrou a atenção no Senhor, eles perceberam que tipo de vibração e pensamento ele estava emitindo. Ele estava preocupado com os negócios dele. Ele estava na reunião espírita, ele estava na casa espírita, num ambiente preparado, cheio de recursos espirituais disponíveis para ele, e ele estava pensando em negócios. Ou seja, ele estava se furtando a oportunidade de receber. Ele estava se furtando a oportunidade de aprender. Ele estava de corpo presente, como quem cumpre um compromisso social, mas não estava presente de alma, não estava presente de coração. E por não estar presente de coração, ele não tinha a conexão com a mensagem. Ele não recebia as informações, provavelmente mal ouvia o que estava sendo dito. Então ele estava se furtando a oportunidade de aprender algo.
estava se furtando a oportunidade de receber o auxílio espiritual. Isso é muito importante. Vejam, ainda sobre aquilo que nós somos, a representação dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Eu volto naquela imagem que eu pulei, do dorminho, que eu acho que não vai dar tempo de falar. Ele percebeu, o Tonini, né, uma senhora que tinha na região do chakra cardíaco uma concentração, puxar aqui, uma concentração da energia no chakra cardíaco. E aquilo meio que dava uma opressão nela. Ela tinha a sensação de algo que angustiava. Não é? E o que chamou a atenção é que, embora concentrada aqui aquela energia que estava fazendo mal para ela, ela tinha ligação direta com o chakra coronário. Ele percebia, portanto, que o movimento a energia era produzida no chakra coronário, se espalhava e se concentrava no chakra cardíaco. E quando ele teve a oportunidade de investigar e compreender este processo, ele percebeu, olha, aquela mulher estava com pensamentos depressivos, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos que produziam uma vibração e produziam fluidos que eram armazenados e absorvidos por ela mesma. Ela era a agente do mal que ela estava sofrendo. Os pensamentos que ela emitia produziam distorções do fluido e ela a reabsorvia no chakra das emoções, no chakra cardíaco. E o que ele percebeu? Quando as vibrações da palestra, as vibrações do ambiente entravam nesse circuito, quando entravam nesse circuito aqui, ela começava a prestar atenção na mensagem do perdão, começava a prestar atenção na mensagem da fé, mudava o padrão de pensamento. Mudava, ela pensava coisas mais otimistas, pensava em coisas mais construtivas naqueles instantes e quebrava esse ciclo. Quebrava. Então ela deixava de produzir aquelas ondas negativas e começava a se dissipar aquela energia destruidora. E o espírito observava, se ela conseguisse manter na vida comum o mesmo padrão de pensamento que ela está tendo neste instante, ela não teria problemas cardíacos. Ela não teria a necessidade dessa pressão no corpo. Então, ela era a agente do seu próprio mal-estar. Enquanto às vezes nós fazemos isso, né? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas tendências depressivas, pelas nossas falta de confiança na providência divina, vibramos energias, fluidos, portanto, que são destrutivos e afetam primeiro a nós mesmos, né? E é necessário quebrar esse tipo de padrão de pensamento para que a gente não tenha prejuízos superiores. O dorminhoco aqui, ele vai rapidinho, né? De domingo a gente não tem muito dorminhoco, mas de sexta-feira à noite tem bastante, né? E chamava a atenção do Tonino porque ele falava assim, isso aí é caso de obsessão, não é? E o orientador falava, normalmente não. Normalmente é falta de compromisso do encarnado. Normalmente é falta de atenção do encarnado. Essa mesma pessoa que se mostra incapaz de assistir 45 minutos de palestra, ela assistiria 2, 3 horas de um filme complexo se ela quisesse. Não é? Então, normalmente, as pessoas que dormem é porque não têm o hábito de se concentrar naquilo que estão observando. Normalmente é isso que acontece, era isso que exemplificava. Ele colocava, ressalvo sim, que há casos em que a pessoa é imantada, ela é sugestionada por espíritos que não querem a sua transformação e fazem de tudo para que essa pessoa não mude, portanto, o seu padrão vibratório. Então, ela está num público, está numa assembleia que está tratando de amor, está tratando de recuperação, sim, eles querem vedar o acesso, não querem que ela pense nisso. Então, ela faz sugestões de sono,
não é? Fazem como uma hipnose para que ela não perceba. Mas são casos raros em que o trabalho da segurança, mais uma vez, se compromete a interromper. Tem a busca disso, né? O Departamento da Segurança não deixa que isso aconteça enquanto estão nesse ambiente, não? Embora possa haver a emanação a longa distância. Mas, normalmente, é falta de atenção mesmo. Normalmente é isso. Normalmente é o que acontece. Aqui, aquela tela que exemplificava, né? Ele explicou o funcionamento, que os encarnados estavam aqui, e junto com os encarnados havia uma outra dimensão da casa. Como que se houvesse um outro auditório de espíritos que estavam presenciando aquela palestra. Junto com a Assembleia dos Encarnados, havia uma segunda dimensão, como que interrelacionada com a casa, onde os espíritos estavam presentes e acompanhando as lições daquela noite. E aqui eles tinham facilitado, olha que canja que eles davam para eles, né? Eles tinham facilitado a compreensão com esse recurso dessa tela. O que ela fazia? De acordo com os pensamentos que o médium, aqui no caso o orador, o palestrante, contava, quando ele contava uma passagem de Jesus, no momento em que a gente conta uma história, a gente visualiza essa história, como nós temos a compreensão daquela percepção. E essa tela tinha qual a capacidade? Ela transformava o pensamento do orador em imagem para o espírito. Facilitava o trabalho de comunicação, facilitava a compreensão. O espírito, o orador falava lá de uma passagem de Jesus, a tela exibia Jesus com os seus discípulos e eles visualizavam aquilo. Legal essa tela, né? Querem também? Eu quero, então, anota aí, psicoscópio, um Natal e uma tela de projeção de pensamento também. Não, acho que eu não quero essa tela. Não. Descarta. Fica só com o psicoscópio mesmo, né? Certas coisas são impublicáveis e é melhor que os espíritos não saibam, né? Então, deixa para lá. Melhor deixar assim. Junto, concomitante com o trabalho de palestra, assim como acontece no Portal da Luz, havia evangelização. Aliás, diga-se de passagem, hoje as crianças estão tranquilas, né? Eu não estou ouvindo criança, eu fiquei preocupado agora. Fiquei preocupado. Criança quieta, iminência de que vai explodir. É a Terceira Guerra Mundial. Né? Junto com o trabalho de palestra, havia o trabalho de evangelização. E eles tinham um especial carinho por este trabalho. O Tonini deixou a palestra para ir conhecer o trabalho da evangelização. Ele foi levado para lá para conhecer o trabalho da evangelização. E o Espírito falava que a importância da evangelização, narrava quantos sucessos espíritos protetores tinham na sua missão. Qual é a missão do espírito protetor? Eu não tenho essa tela, gente. Qual é a missão do espírito protetor? Isso. Tutelar, não é? Direcionar, auxiliar o encarnado para que ele progrida, para que ele não tenha quedas, para que ele não tenha uma estagnação no seu processo evolutivo. E ele contava que muitos espíritos protetores narravam na experiência daquela reunião que os seus tutelados, ao longo da infância, recebiam na evangelização lições morais, informações morais, que usavam, eram muito úteis quando eles recebiam convites na adolescência e na idade adulta para descaminho. Então, eram aquelas lições da evangelização que os protetores buscavam nos seus tutelados, quando os seus tutelados estavam na iminência do descaminho. Então, eles mostravam como eram importantes as lições que a criança recebia nas primeiras idades, naqueles momentos dramáticos, naqueles momentos da escolha, naquele momento que você está perto para fazer uma burrada, sabe?
Naquele momento X, em que você fala assim, eu vou fazer a burrada, aí vinha o Espírito Protetor, acessava aquela gaveta e buscava lá aquela aula da evangelização. E aquilo salvava uma encarnação, né? Então, isso daí, ele tinha muito carinho por esse trabalho e ele mostrava, com esses depoimentos, o quanto era importante o compromisso dos pais em trazerem primeiro as suas crianças para a evangelização e, o mais importante, continuarem em casa o trabalho dos evangelizadores. Não é? Darem continuidade àquele trabalho de apresentar Jesus, aquele trabalho de apresentar uma moral cristã para os seus filhos. Aquilo que a evangelização começa naquela aulinha de 1 hora e meia, dar continuidade na nossa casa. E ele mostrava essa importância. Além dessa importância em relação aos encarnados, às crianças encarnados que eram evangelizadas, ele observava também espíritos de mães nas encarnações, que tinham a tarefa da maternidade fracassada. Muitos espíritos eram trazidos para a aula de evangelização para terem contato da experiência de informar e formar as crianças na moral cristã. Eram como que o preparo dessas mães para encarnações posteriores. As encarnações em que falharam em relação ao papel da mãe, abandonando os filhos, abandonando moralmente os filhos, tinham aqui a oportunidade de renovação. Eles tinham um contato com uma forma melhor de exercer o trabalho materno. E elas aprendiam nessa aula de evangelização. Então vejam a importância desse ambiente da evangelização. E falando sobre o passe, para a gente já adiantar para o final aqui, após o encerramento da palestra, também, como aqui no Portal da Luz, não é o Portal da Luz, viu, gente? Não é o Portal da Luz, tá? Mas é bem parecido, né? Palestra, evangelização junto e depois o passe. Quando o Tonini teve a oportunidade de entrar na Câmara de Passe, tá azul a nossa sala ali também? É azul também, né? Quando ele teve a oportunidade, ele percebia que havia sempre o trabalho lá do médium passista, que era assistido por um espírito que, olha lá, ajudava a energizar o passista e transmitir para o ser encarnado os recursos fluídicos do passe. Ele observava que os pacientes respondiam de forma diferente à mesma conduta. Os passistas tinham a mesma conduta, tinham o mesmo tipo de assistência e eles respondiam de forma diferente. E isso foi explicado para o Tonini da seguinte forma: olha, a transmissão do recurso fluídico, ela ocorre de perispírito a perispírito. O fluido, ele tem uma vibração que é assimilada pelo perispírito. Ela não é assimilada pela carne, pela parte material. Ela é assimilada, o recurso fluídico é assimilado pelo perispírito. Isso é facilitado, essa transmissão fluídica é facilitada quando o paciente tem uma expansão do perispírito. Quando o paciente tem uma expansão do perispírito, a transmissão do fluido pelo passe é facilitado. Então, exemplificado aqui neste desenho, ele observou que essa senhora tinha o perispírito bem expandido, como que formando um campo muito superior ao dos outros pacientes. E o que diferenciava no comportamento dela? Ele observou que ela estava em... O que ela estava fazendo? Prece, oração. Eles perceberam que aqueles que estavam em prece tinham uma expansão do perispírito, tinham facilitado o trabalho de transmissão dos fluidos espirituais. Enquanto que um outro que estava aqui ao lado, parecia que o fluido que era direcionado para ele se perdia. Não assimilava
absolutamente nada do que era transmitido. E eles observaram no pensamento dele o quê? No que ele estava focado enquanto o corpo estava aqui? Em negócios, numa venda de um terreno que ele estava fazendo. Ele estava ali na câmara de passe pensando em negócios. Por isso, ele estava concentrado na matéria. Por isso, ele estava materializado. Por isso, ele não tinha a expansão de perispírito. E por isso, ele não recebeu nada. Não recebeu nada. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Aquilo que eu brinquei. Não adianta estar aqui o seu Anésio dando passe. Não adianta estar aqui o tio Hélio dando passe, se quem estiver recebendo está pensando em outras coisas. Não é? Por isso, não adianta escolher médium também, gente. Eu vou sentar na cadeira 2 porque eu sei que o tio Hélio dá passe lá. Não adianta. O que vai determinar a qualidade dessa transmissão fluídica é o que nós estamos concentrados naquele momento. É o que nós estamos dispostos a receber, o que nós estamos buscando. Né? Qual é a nossa busca? Junto, ele também observava o trabalho de fluidificação da casa. Aqui diverge um pouquinho do Portal da Luz, dos procedimentos, porque naquela casa o público levava recipientes com água para serem fluidificadas. E eles tinham uma equipe lá que faziam a fluidificação daquela água, que depois o público levava para consumo na casa. Algumas casas espíritas aqui em Araraquara ainda têm esse hábito. No portal a gente nunca adotou, porque a gente imagina que o momento do passe e o recurso da oração são suficientes para o bem-estar dos encarnados. Mas naquela casa havia, sim, alguns levavam vidro, jarros e tudo mais, em que a equipe espiritual cuidava de fluidificar. E era aqui nesse instante, por exemplo, que eles faziam a imersão daquelas substâncias retiradas dos vegetais, de acordo com a necessidade de cada um. Eles identificavam de quem era, sabia que aquele recurso vegetal seria útil e misturava naquela água, fazia a fluidificação da água e era levada como se fosse medicamento. Não é? Também, junto deste trabalho, havia aqui, após o encerramento da palestra, né, o público começa a se retirar, passava naquela casa um outro trabalho de assistência, de diálogo fraterno. Havia uma pessoa que recebia algumas pessoas para um diálogo fraterno. Aquela pessoa que estava conversando, estava se preparando em oração para receber o público que chamava, já tinha assistência de outros espíritos que iriam auxiliar o encarnado a atender aquelas pessoas em diálogo fraterno. E aqui, por exemplo, era um caso de um senhor que tinha alguns distúrbios físicos. Isso aqui é a representação do desenho do que essa espírito médica estava observando dele. Naquele momento, enquanto o encarnado estava conversando com esse senhor, que dizia que tinha muitos problemas de saúde, sentia muitos problemas estomacais, muitos problemas de dores de cabeça, ele estava conversando fraternalmente com ele. Enquanto isso, os espíritos estavam fazendo o exame, aplicando os recursos magnéticos para que auxiliassem no seu sua revitalização, que observassem que houvesse uma melhora física daquele atendido. Enquanto estavam se observando, travando esse diálogo, eles estavam fazendo a assistência espiritual. E ele narra, alguns faziam até pequenas cirurgias. Enquanto estavam no diálogo, recebiam pequenas cirurgias para atender às suas necessidades. Não é? Vejam a dimensão desse trabalho e eu fico fazendo considerações. Né? Vejam também a seriedade desta casa espírita. Não é? Olha o mérito que ela tem de receber toda uma assistência espiritual no desenvolvimento dos seus trabalhos. Todo o trabalho representado nessa casa espírita contava com assistência espiritual, da recepção do público, a palestra, a evangelização e o diálogo fraterno que tinha na intimidade dos dois encarnados. Então, vejam a dimensão da seriedade desta casa de contar sempre com essa proteção. Óbvio, somente conta com a proteção quem tem
mérito. Quem tem seriedade nos seus propósitos. Se fosse uma casa voltada para angariar dinheiro, se fosse voltada para fazer captação de recursos, seguramente não teriam esse tipo de assistência. Teriam assistência de outro tipo, mas não desse. Então, vejam a importância da seriedade da casa. O propósito de auxiliar, a seriedade conta com a assistência dos recursos. E um outro atendimento que esse irmão fez foi de uma jovem que estava em estado depressivo e já exibia sinais de síndrome do pânico, que mal podia sair de casa, e ela estava lá num grande esforço, convidada que fora para aquela conversa. E quando o irmão começou a travar o diálogo com ela, começou a mostrar, encorajá-la, olha, vamos fazer uma mudança dessa sua vibração, vamos analisar o que podemos fazer de diferente para que você deixe de pensar dessa forma. Enquanto ele estava lá injetando ânimo nela, os espíritos, o médico, já tinham observado, em especial a médica, quando ela entrou, que ela estava imantada por pensamento, ela estava conectada por pensamento a um espírito que estava com muita raiva dela. Muita raiva dela. E naquele momento, assim que ela entrou na sala, ela observou aquilo, entrou. Olha o tamanho da especialidade deste trabalho. Ela entrou em contato com o departamento de segurança da casa e disse o quê? Libera a entrada do espírito tal. Libera a entrada. Esse espírito que agora está representado nessa imagem, quando ela entrou, ele estava longe dela porque ele estava impedido o acesso naquela casa. Quando a médica observou que era importante que ele estivesse presente, ela pediu para o departamento de segurança, libera a entrada do espírito tal. E ele foi trazido ao lado dela. Quando ele chegou, ele verbalizou para eles todo o ódio, a razão daquele ódio. E ele explicou, a título de curiosidade, ele explicou, essa mulher que hoje está se chamando tal, ela era fulana, ela era Margarida, sei lá, inventa um nome qualquer. Ela era Margarida, ela foi minha mulher. Eu era um produtor rural no Nordeste, de uma fazenda, ela era minha mulher e ela fugiu com um empregado meu. Eu tenho ódio dela, eu quero destruí-la. E eu vou levá-la a que ela se suicide, para que eu pegue ela aqui. Então, este era o trabalho que ele estava exercendo. Ele estava exercendo sobre ela uma perseguição de tal intensidade que a estava conduzindo a pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas. E neste instante aqui, eles tiveram a oportunidade de esclarecer esse espírito. Eles viram o maior necessitado aqui não é ela. O maior necessitado aqui é ele. É ele que precisa do nosso carinho, é ele que precisa da nossa atenção, é ele que precisa ser acolhido e esclarecido. Então, os espíritos, enquanto o dialogador estava tratando com ela, eles estavam tratando dele. E a partir daquele momento, eles tiveram a condição, o êxito, de tratar desse espírito e, com isso, facilitar a ruptura desses liames. Óbvio que esse trabalho se seguiria depois por várias dimensões, outras coisas. A casa, após o encerramento do trabalho, aqui à noite que eu falei, né, após o encerramento do trabalho, os espíritos que se ativaram na preparação do ambiente, os espíritos que se ativaram na inspiração do orador, os espíritos que se ativavam no cuidado da evangelização, os espíritos que se ativaram na transmissão do fluido magnético pelo passe, os espíritos que auxiliaram no atendimento fraterno, depois disso tudo, foram para casa descansaram. Não. Eles continuaram o trabalho, eles levaram os espíritos que precisavam de auxílio aqui, ó, carregavam os espíritos, eles levaram para a colônia espiritual, a que estavam vinculadas, para continuar o trabalho de assistência. Então vejam que a dimensão espiritual de uma casa, de um trabalho espiritual, é imensa.
Nós não fazemos ideia do quanto antecede a nossa chegada, do quanto eles nos influenciam nos momentos em que estão aqui e o quanto ele continua a nos auxiliar depois que nós vamos para casa ou para os nossos afazeres, eles continuam preocupados conosco. Penso que seja motivo relevante e suficiente para que nós façamos essa autoanálise. O quanto eu contribuo para este ambiente? O quanto eu contribuo para que este trabalho de assistência que os espíritos se predispõem a fazer seja facilitado? O quanto eu me coloco em conexão pelo meu pensamento e pela minha prece o intercâmbio com esses espíritos? Em quantas coisas eu penso enquanto estou aqui ouvindo uma palestra, independente de qual seja o assunto da palestra, sempre é de proveito. Independente dos recursos que o palestrante tenha, se ele tem a facilidade de falar sem ler, se ele tem a facilidade de contar casos, se ele tem a facilidade, o magnetismo de prender, ele sempre está comprometido em transmitir algo de bom. E a gente sempre tem algo aproveitado da palestra. A gente sempre pode fazer reflexões em relação ao que ouvimos e quais são as nossas condutas, e nos propormos a mudar aquelas que forem necessárias. E temos a disciplina de implementar essas modificações. No momento em que estamos no passe, no momento em que estamos recebendo a transmissão fluídica, nos colocarmos em estado de receptividade, nos colocarmos em oração, nos conectarmos com o Espírito que está transmitindo aquele passe, facilitando assim, em nosso próprio proveito, a qualidade daquele passe. Meus queridos, o tempo voou, eu abusei um pouquinho da paciência de vocês, peço desculpas para aqueles que se cansaram com isso, mas penso que aqui a gente teve uma dimensão, ainda que pincelada, da importância do trabalho espiritual. Obrigado a todos, tá bem?